Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E o Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas lançou uma campanha para denunciar o aumento da violência aqui no estado. O tema da campanha é Em Alagoas Nunca Se Matou Tanto. Para se ter uma ideia, em apenas 7 anos foram mais de 14.200 homicídios aqui no estado. E para a gente falar sobre o aumento da violência e o lançamento da campanha, eu recebo aqui no estúdio o Estélio Pimentel, ele que é diretor do Sindipol. Bom, Estélio, para a gente dar início à nossa entrevista, primeiro um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Por que o Sindipol ele resolveu lançar essa campanha? Baseado em quê? Bom, aí o sindicato dos policiais civis, ele resolveu relançar a campanha Nunca Se Matou Tanto devido ao número de mortes e altos índices de violência do estado de Alagoas, né? São 14.200 mortes em 7 anos, que dá mais de 2.000 mortes por ano. Ora, mais de 2.000 significa uma pequena cidade desaparecendo do estado, né, nos últimos 7 anos. Né? É uma coisa absurda. Né? E aí nós resolvemos lançar a campanha para alertar a sociedade sobre o alto índice de violência do estado. E diante de tudo isso, quais as causas da criminalidade e da violência no nosso estado? Olha, a gente estuda muito a violência e a criminalidade. Na nossa opinião, tem 4 fatores, 4 causas. Os altos índices de violência do estado de Alagoas, que aliás são recentes. Né? Esse ascenso da violência aqui no estado aconteceu nos últimos 8, 10 anos. Então, era um estado pacífico, né? Ele, como foi em um curto espaço de tempo, ele pegou a sociedade, o Estado e a polícia, né? De surpresa, tudo isso, despreparados para esse ascenso da violência. São 4 causas básicas. Primeiro, uma causa continental, que é o crack, e agora o oxi também, que é destruindo círculos sociais, vidas, né? Com poder de destruição que é maconha. Então, é uma droga com baixo custo, de baixo custo, qualquer um pode comprar, né? E com um alto poder de dano, né? Ele danifica o indivíduo e o círculo social que ele está. Aí tem o segundo fator, seria a miséria recente do Estado, né? Quase 1 milhão de pessoas entrou na miséria no estado, né, nesse estado, nos últimos 10 anos. Né? E a gente diz que a violência descende da humilhação. Né? A pessoa só é violenta, por mais forte que ela seja, se ela for humilhada. Né? Imagine uma pessoa que nos últimos 10 anos perdeu tudo. Ela se sente humilhada. O caminho é a violência, né? E mais ainda os filhos dessa pessoa que não veem, que não conseguem, né, adotar as regras éticas dos pais. Né? O pai não consegue passar para o filho porque o filho vê ele como fracassado. Na verdade, a família se desorganizou. Né? Então, a violência descende daí, dessa entrada de quase 1 milhão de pessoas na miséria. Terceiro lugar, a destruição do aparato de Estado, né? A segurança pública e assim. A condição, né? A forma como os poderes tratam a segurança pública aqui no estado de Alagoas. A polícia é sempre o culpado de tudo. Né? A polícia, o servidor público que está lá na ponta servindo, é sempre o culpado de tudo. Sempre o mais pressionado. Não pode ser assim. Né? Aí não resolve desse jeito. E quarto e último é um fator, né, que a gente chama de longo prazo. Né? Esses 3 são de curto prazo. Essas 3 coisas aconteceram agora, né, nesses últimos 10 anos. Mas um fator que está longe, lá 20 anos atrás, mais ou menos, né, que foi o Acordo dos Usineiros. Foi o que causou a destruição do aparato do Estado
e a entrada de 1 milhão de pessoas na miséria, né? Destruir o Estado, né? Por conta dessas coisas é que nós, ao contrário do país, que vai resolvendo o seu problema de violência, né? A violência no país está em descenso. Alagoas, nos últimos 10 anos, está numa ascensão quase vertical. Bom, diante desses fatos, qual a proposta, o que se fazer para resolver esse problema? Bom, em primeiro lugar, você tem que inverter a equação, né, do Plano Brasil Mais Seguro. O Plano Brasil Mais Seguro aposta, o grande feito desse plano são as RISPs, que são Regiões Integradas de Segurança Pública, Áreas Integradas de Segurança Pública. Isso está na contramão do que se faz a nível internacional, isso aí, né? O que é que eles vão fazer? Eles vão desmontar a maior parte das delegacias aqui dentro de Maceió. No interior ia fazer a mesma coisa, mas os prefeitos deram tanto em cima, né? Iam ficar apenas 24 delegacias no interior. Mas os prefeitos deram em cima, aí eles desmontaram o plano no interior. Mas aqui na capital eles vão desmontar as delegacias para ficar só com 8. Em toda a capital? Em toda a capital. E o que é que acontece? Eles dizem que é para funcionar melhor, ter mais gente, etc. Mas, na verdade, é para adequar os batalhões que funcionam na cidade de Maceió. Ó, veja só, então eles estão na contramão do que se faz, né? O que se faz é ao contrário, é descentralizar para que a polícia ela tenha mais identidade com o beneficiário de segurança pública. Com a pessoa que ela vai prestar a segurança pública. Então, a ideia seria inverter a equação, né? Ao invés de você desmontar as delegacias, os distritos policiais, você empoderar eles, ou seja, desmontar os batalhões em unidades menores e associar, né, essas unidades menores, que pode ser companhia ou pelotão, né, aos distritos policiais. Aí você teria gente suficiente para fazer todas as ações naquela área ali. E teria contato direto com o beneficiário de segurança pública, que é o povo, a população, né? A polícia não trabalha sozinha, ela não trabalha no ar, ela trabalha com gente, né? Ela trabalha no mundo real que existe, onde você tem sua casa, onde você quer segurança. E se a polícia tiver identidade com você, você vai colaborar com ela. E agora a gente vai falar um pouquinho da campanha, né? O Sindipol, né, o Sindicato dos Policiais Civis, ele lançou a campanha com o tema Alagoas Nunca Se Matou Tanto. Quais as atividades que serão realizadas? As atividades, elas vão ser de corpo a corpo, né? de panfletagem e campanhas com as pessoas, geralmente no comércio ou em outros locais de muita aglomeração urbana. E midiáticas, né? Na mídia, né? Televisão, rádio, jornal, etc. Para poder alertar a população para o que está se fazendo em Alagoas, para a destruição da sociedade alagoana, né? Que está sendo destruída em termos financeiros, né? Em termos econômicos, né? Que sofreu um grande impacto econômico, que gerou miséria, né? E que essa miséria está levando à destruição física, né? As pessoas estão sendo destruídas fisicamente, a gente morrendo, né? Essa estatística de 14.200 pessoas, que a gente diz um número, mas na verdade era gente, né? Que tinha um lugar social, um lugar na sociedade. Bom, e o governo tem alguma proposta, alguma alternativa para combater os altos índices de criminalidade aqui em Alagoas? A forma está no Plano Brasil Mais Seguro, mas o Plano Brasil Mais Seguro ele é inadequado. Esse é o problema. Tanto a nível dos orientadores, né? Tanto a nível de quem pensa polícia, de quem pensa segurança pública, como a nível local. Você não vai conseguir fazer segurança pública tirando a polícia do convívio urbano, né? Do convívio com as pessoas. Fala-se muito em números, precisa de tantos policiais, precisa de tanto investimento. Mas primeiro você precisa de um planejamento adequado. Primeiro você precisa saber o que é que você vai fazer, né? Depois disso, aí você vai ver quantos policiais você precisa e quanto de investimento você vai precisar e em que áreas, né? Você não pode estar fazendo investimento à toa. Por exemplo, foi
A Polícia Civil recebeu um certo número de motos. O que é que a Polícia Civil, que é uma polícia de investigação, vai fazer com moto? Né? A Polícia Civil devia estar trabalhando primeiro no secreto, no segredo, né? Então ela devia estar trabalhando com carros que fossem carros que não fossem viaturas, né? Carros informais, carros como outros quaisquer. Bom, e no próximo bloco a gente continua falando do Plano Brasil Mais Seguro. Não sai daí, a gente volta já. Você sabia que as nossas reservas do pré-sal farão do Brasil o terceiro maior produtor de petróleo do mundo? Isso poderia ser revertido em mais escolas, hospitais, moradias, ou seja, uma vida mais digna para os brasileiros. Só que não. Essas reservas estão sendo leiloadas e indo parar nas mãos das multinacionais. Vamos dizer, chega de leilão. Pré-sal é coisa séria, dignidade para os brasileiros também. Comunicado de responsabilidade da Federação Única dos Petroleiros. Bom, estamos de volta e dando continuidade à nossa entrevista. No bloco anterior, a gente conversava sobre o Plano Brasil Mais Seguro e a gente vai continuar falando aqui sobre ele. Eu que recebo aqui no nosso estúdio Estélio Pimentel, ele que é diretor do Sindicato dos Policiais Civis. Bom, Estélio, o plano foi implantado, mas parece não ter surtido muito efeito, não é isso? Vocês podem nos dar um balanço sobre o Plano Brasil Mais Seguro? O plano surtiu efeito num primeiro momento, um efeito tímido, devido à negociação positiva que houve com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Né? Houve uma negociação positiva por parte do governo, então toda a categoria resolveu colaborar, né? Embora sempre achando que o plano era inadequado, era imperfeito, era incapaz de prover segurança pública. Como toda a categoria resolveu colaborar, o que é que acontece? Você atingiu objetivos, embora os objetivos tenham sido tímidos. O recuo da violência foi tímido. No momento com a vida, com o recrudescimento, né, da violência, naturalmente a violência que teve uma pequena curva em 2012 para baixo, ela vai continuar a subir, porque não é assim que se combate, né? Você tem que reorganizar o plano, né? Bom, Estélio, essa semana, haverá mais uma vigília em frente à CEGESP, que será para conscientizar a população sobre a falta de condições de trabalho dos servidores da segurança. Como a falta de condições de trabalho, ela influencia na segurança pública do Estado? Também, veja só, no interior, a Polícia Civil, ela faz diversos papéis. Aqui na capital, ela já deixou de cuidar de preso, embora que quem esteja cuidando desses presos que antes estavam na delegacia sejam policiais civis na casa de custódia. Mas assim, o papel dos distritos está sendo resgatado. O policial está reaprendendo, né, desde que se tirou os presos das delegacias, a investigar. Então ele está começando de novo a investigar, que eles tinham parado, né, porque tinha que cuidar dos presos das delegacias. Que não é um papel nem constitucional, nem local da gente, dos policiais civis, né? No interior do Estado continua do mesmo jeito. Os policiais continuam cuidando dos presos. Então, você não pode sair da delegacia, né? Essencialmente no dia da visita, porque tem um dia da semana que as famílias vão visitar os presos, é um direito do preso, né? E aí, nesse dia, é complicado você fazer segurança pública, você fazer investigação. Por quê? Porque você tem que estar lá para poder revistar as pessoas que entram, né? Para poder ver, depois fazer uma revista nas celas, para poder cuidar para que não haja nenhum entretanto entre as famílias, etc. Então, veja só, isso aí que seria papel de agentes penitenciários, quem faz no interior é a Polícia Civil, que deveria estar investigando os crimes. Resultado é que não faz bem feito uma coisa, o papel dela, porque tem que fazer outro que ela não foi educada para fazer. E nem faz bem feito outro. Recentemente houve uma rebelião dos presos em União dos Palmares. Esses presos parte desses presos foram transferidos para Palmeira dos Índios e agora
fugiram, inclusive pessoas ligadas a essa rebelião, né? 10 presos fugiram de Palmeira dos Índios. Veja que coisa, né? E que eram presos de União dos Palmares. Então, você retira todos esses presos das delegacias, ou você vai ficar difícil. Então, condição de trabalho é essencial, né? Aí, a questão do armamento, que está sendo resolvido, e a questão da investigação. Mas é fundamental que se invista em investigação, né? Bom, e os rodoviários, eles têm sido vítimas frequentes, né, da violência aqui nos coletivos, não só os rodoviários, mas todos nós. Vocês também participaram do ato dos rodoviários, né, contra a violência. Como é que a polícia, né, a inteligência da Polícia Civil, ela pode ajudar a combater os crimes? Veja só, você tem que desmontar os grupos, né? Os grupos violentos, porque a criminalidade violenta, ela só existe porque existe o grupo, né? O grupo criminoso, né? O crime organizado, como eles chamam, né? Mas a gente pode chamar de grupo criminoso. Esse grupo é atrativo porque ela oferta para o jovem, que não tem nada, o jovem que está na miséria, duas coisas que o jovem não tem. Para um ser humano viver bem, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de pertencimento, né? Você precisa de um grupo social, a sua família, a sua igreja, o seu trabalho, etc., que acolha você, onde você conversa, etc. Pertencimento. Você precisa de visibilidade. Eu sei quem é você, né? Eu vejo você. E a sua opinião faz sentido para mim, né? Audiência, você pode chamar assim, mas o termo é visibilidade. E ele precisa também, né, de uma coisa chamada identidade local, certo? Então ele precisa saber que ele pertence àquele local, né? Ele precisa entender que é onde ele nasceu, onde ele pode. Então não é só uma questão de dinheiro, né? Claro, dinheiro é bom, todo mundo gosta, mas ele precisa ter essas 3 coisas. O grupo criminoso, ele oferta para esse jovem que não tem nada 2 dessas coisas. Ele dá pertencimento. Vem para cá, meu irmão. É nós aqui contra os outros. Vem para cá, meu irmão. É assim. E ele oferta, né, visibilidade. Porque você não vê. Não vê, não conta, não faz seus cálculos, você não dá audiência ao jovem de rua, né? Mas na hora que ele bota uma arma em cima de você, ele aparece. Ele agora, ele pode dizer se no instante seguinte você está ou não nessa grande peça aqui, né? Se você existe ou não. Então ele agora é dono da sua vida e da sua morte. Então você vê ele. O grupo criminoso, ele oferta 2 dessas coisas que nós temos, eu e você, e que o jovem na periferia não tem. Então é o seguinte, ou você desmonta os grupos, porque não é um trabalho de você acompanhar cada transporte urbano. Isso talvez seja inviável. A ideia é você desmontar o grupo, mas você tem que desmontar pela base, você tem que estar lá para conhecer, para saber, né, e para impedir as coisas de acontecer. Bom, eu estou vendo aí na sua mão, né, que você trouxe uma pasta com alguns números sobre o aumento da violência. Vamos falar um pouquinho sobre esses números. Veja só, aqui nós temos, né, a evolução da criminalidade no estado de Alagoas, né, que ela partiu de 2001, onde nós tínhamos uma posição razoável dentro do cenário nacional, muito próxima da média do país, né, de 29 homicídios, uma taxa de homicídio de 29 por 100 mil habitantes em 2001, para uma taxa em 2011 de 72 homicídios por 100 mil habitantes. Quer dizer, o maior crescimento do país na época, né? Enquanto que no país ela diminuiu de 27,8 para 27,1 no mesmo período. Então, enquanto que no restante do país estava caindo, aqui
Nós tivemos um ascenso. Veja, esse Estado, ele já, um certo governador, na época do regime militar, ele dizia assim, não, eu governo o Jardim do Nordeste. Imagine. O Jardim do Nordeste se transformou num faroeste, né? Numa guerra aberta de todos contra todos, né? Por quê? Porque um monte de gente entrou na miséria e esse jovem miserável, humilhado, né? Ele é violento, ele torna-se violento. Quem sofre humilhação torna-se violento, né? Então, veja só, aqui nós temos essa estatística e nós temos estatísticas mais atuais. Aqui, taxas de óbitos por arma de fogo, né? Aqui no estado de Alagoas. Alagoas é em primeiro lugar no país, com 55, né, homicídios, óbitos, aliás, não homicídios, óbitos por arma de fogo em 2010. Nós temos nas capitais, taxa de óbitos por arma de fogo nas capitais, Alagoas, Maceió, em primeiro lugar no país, né, com 94, né, óbitos. Né? Segundo lugar. Primeiro lugar. Primeiro. É. Segundo, João Pessoa. Segundo é João Pessoa, com 71. A gente perde até para Salvador, né? Que é... Perde para Salvador. Salvador está em quarto. Né? E todos os índices são assim. Então, vamos lá. Aqui, essa parte é a parte geral, né? Aqui é a evolução das taxas de óbitos por arma de fogo, que nós partimos de uma taxa que era menor do que a taxa nacional, né? Nós tínhamos 17 no ano 2000 e hoje nós temos para uma taxa do Brasil de 20 e hoje nós temos de 55, quando a taxa do Brasil se mantém em 20, baixou um pouquinho, né? 20,4, era 20,6, 20,4. Nós aumentamos, nós triplicamos, né, o número de óbitos por arma de fogo. Aí tem esses aqui, eu estou ofertando para vocês depois dar uma olhada. Né? Aí tem aqui as taxas de homicídio, né, juvenis. Aqui é que acontece o absurdo. Né? Dentro de Maceió, né, primeiro na população do estado, né, que é a taxa normal de homicídio, a taxa geral de homicídio é de 72, mas na população jovem, os homicídios é de 156, isso em 2011, né? Só entre a população jovem, né? Agora, por arma de fogo, né? Não, na capital, em Maceió, veja só, é que é 111, ela já vai para 111, né? Na capital em 2011, a taxa geral de homicídio. Mas entre jovens é de 288. Eu vou te dar para você ver que é uma coisa fora de qualquer padrão civilizado. Né? Acho que é uma coisa que só acontecia, como eu te disse, nos campos de concentração nazista. Né? Então, como a juventude está matando e morrendo dentro da capital. Tá um absurdo, certo? Completo absurdo. E aqui as taxas de homicídios, né, feminino, que não são tão altas, porque a violência contra a mulher existe em todo o Nordeste, em todo o país. Mas assim, não se mata mulheres, né? Por conta a mulher ainda não é culturalmente um ator violento. Então, como você não vê um inimigo, né? Como o jovem que mata, ele não vê um inimigo no outro, na mulher, ele não mata. As mulheres são espancadas, né? E há duas coisas que equilibraram mais o status da mulher no país, né? Nas classes menos abastadas, vamos dizer assim, nas classes mais pobres, né? Que foi a Lei Maria da Penha, né? Punia os agressores, né? E o Bolsa Família, que é dado principalmente para as mães, né? De modo que as mulheres nas classes mais baixas se tornaram mais independentes. O status melhorou bastante. Você vê isso nas pequenas cidades. Bom, Stélio, para a gente encerrar a nossa entrevista, como é que estão as negociações com o governo pelo PCCS? Muito bem. O PCCS é uma das coisas que daria um salto de qualidade na prestação de serviços de segurança pública. Por quê? Porque o policial, ele trabalha
durante 15 anos ele ascende na carreira e depois de 15 anos ele para. Se ele tivesse que ascender na carreira até os 30, 35, né, ele estaria cuidando da carreira dele. O que acontece é que depois de 15 anos, ou o cara vai fazer um bico, ou então ao longo, como ele sabe que só vai ter 15 anos naquela carreira, ele já vai estudando para sair. Então, veja só, o ideal é que ele cuidasse da carreira dele durante o tempo que ele estivesse lá. Então, a nossa proposta é que a carreira se estenda para 35 anos, embora a aposentadoria seja com 30, mas aí fica quem quer, né? E aí o policial, a cada 5 anos, né, ele teria uma ascensão na carreira. Então, para nós, o PCCS, o plano de carreira, ele vem de encontro à segurança pública. Ele colabora na segurança pública ao estimular o companheiro que está mais de 15 anos, né, a continuar investindo na sua carreira, ao invés de investir fora, né, ao invés de fazer bico fora, como é constante nas polícias, né, ele investiria na própria carreira. Muito obrigada pela sua presença e o programa Quero Ver está de portas abertas sempre. Tá bom, obrigado. E sempre que for necessário para a gente fazer discussão de segurança pública, a gente virá, certo? A gente debater segurança pública, a gente está aberto com todos os atores sociais. Infelizmente, o Conselho de Segurança Pública do Estado ainda não atentou para isso, né? Porque senão ele viria fazendo mais debates, conversas com a gente, etc., para poder adequar o plano, né? Mas estamos no aguardo. Sempre nós viremos, tá bom? E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog euquerovercult.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercult@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra.